paz do Senhor, Anas benditas do Senhor, tudo bem, minhas irmãs? Quero compartilhar aqui com vocês uma palavra da parte do Senhor, que vai falar sobre duas mães preciosas. Êxodo capítulo 2, vai dizer assim, versículo 1. Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz um menino. Viu que era um lindo bebê e o escondeu por 3 meses. Aí eu pergunto para você, como se esconde um bebê, um recém-nascido? A criança não sabe, o bebê não sabe falar, né? E ele se comunica através do choro. Então eu fiquei imaginando ao ler essa passagem, como que aquele bebê, se não fosse a mão de Deus, naturalmente falando, seria escondido naquele lugar, né? Havia um decreto de morte da parte de Faraó, que mataria todos os meninos bebês. E ali a Bíblia vai dizer que durante 3 meses aquele recém-nascido foi protegido. E eu entendo que havia uma acústica do céu sobre aquela casa, porque existiam homens a mando de Faraó que vasculhavam sim as casas dos israelitas, que entravam com o objetivo de realmente matar, né? A gente vê até Sifra e Poá sendo enviadas para matar os meninos, né, as parteiras, e elas não obedecem à ordem de Faraó, porque ele estava determinado a matar realmente, a extirpar os meninos. Mas havia um plano da parte de Deus de proteção sobre aquelas crianças. E ali a gente vê claramente, 3 meses o menino foi protegido milagrosamente. E aí eu também fiquei imaginando a história de uma outra mãe, que está em Gênesis, no capítulo 21, quando Abraão vai despedir ali de Agar, né, com Ismael. E a Bíblia vai dizer que ela sai rumo ao deserto de Berseba. E ali acaba a água e ela coloca um menino à sombra ali do arbusto e ela começa a chorar. A Bíblia diz que ela se afasta, ela senta-se sozinha, ali numa distância ali de 100 metros, e ela começa a chorar porque ela não queria ver o próprio filho morrer. E ali no versículo 17, Deus vai falar assim: mas Deus ouviu o choro do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar. Que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, dali onde ele está. Levante-o e anime-o, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Então a gente vê que Deus maravilhoso que a gente serve, profundo, né? Então na casa do bebê Moisés, onde um recém-nascido que só chorava, o Senhor guardou, escondeu, protegeu aquela casa, né? A acústica do céu veio ali e protegeu a ponto que ninguém ouvia o recém-nascido chorar. E no deserto, aquela mulher começou a chorar, que ela falou: meu filho vai morrer. Quem vai ouvir no deserto o choro de um menino? Quem pode socorrer? E ali a Bíblia vai dizer que o próprio Deus diz: o que foi, Agar? Não tenha medo. Eu tenho uma promessa sobre a vida de Ismael, ele não morrerá. E assim o Senhor também tem uma promessa sobre a vida dos nossos filhos, por isso persevere em oração. Mães de joelhos, filhos de pé, continuem orando, clamando, crendo que a promessa do Senhor, ela está de pé. E Deus, ele é poderoso para esconder o menino. E Deus também é poderoso para salvar o menino, porque esse é o Deus que nós servimos. Então, minhas irmãs, creia que Deus, ele está conosco. Nós cantaremos o hino da vitória e contaremos os testemunhos dos grandes e poderosos feitos do Senhor sobre a vida dos nossos filhos, sobre a nossa casa, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que sigamos firmes em oração, porque aquele que prometeu, ele é fiel. Amém? Deus abençoe.